Oi, pessoal, tudo bem? Tá esperando o pessoal começar a entrar. Como vocês estão? Eu ia colocar. Vou estar esperando o pessoal entrar pra gente já iniciar. Já queria me apresentar, como eu sempre faço. Meu nome é Carla Lopes, eu sou host do podcast. E todo início do podcast, todo início de episódio, né, no caso, eu sempre gosto de deixar claro o intuito do nosso podcast, que é ajudar pessoas a amenizar dúvidas daqueles que estejam buscando uma formação acadêmica ou um norte na sua jornada profissional. Essas ajudas, né, essas dúvidas que a gente tira são por meio aqui de lives, aqui no Instagram, no caso, e também é compartilhado depois no YouTube. Então você que está assistindo no YouTube, não tá acompanhando a gente ainda no Instagram, então eu peço que vocês vão lá, segue a gente, tá? Eita. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só para confirmar. Alguém consegue me mandar aí? Aqui no comentário mesmo? Esperar, amor. Sim, ai. Eita. Só um minutinho, gente, que alguém me falou que tava sem som, tá? Obrigada vocês terem confirmado. Como eu tava falando, as lives acontecem por meio do Instagram, as lives. Os nossos episódios acontecem por meio de live no Instagram e depois é compartilhado no YouTube. Então você que perdeu, quer assistir os próximos, esse é o nosso 8º episódio. Então você que quer assistir os outros ou quer continuar acompanhando a gente, vocês deixam, né? Entra no meu perfil tem o link, então vocês podem ir lá deixar, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixa eu dar uma ajuda aqui, pessoal. Tá tendo um probleminha na internet, só um minutinho, tá? Como tá a internet pra vocês hoje, gente? Tudo bem? Tá falhando? Deixa eu tentar. Vocês não me responderam se a internet tá boa. Vocês podem me responder, gente. Vocês que... Tudo bem. Vocês que tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem estar mandando no chat para o nosso entrevistado de hoje. Eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Só tô esperando uma conexão certa com ele, porque tá um pouco ruim. Acho que o som dele, se eu não me engano. Não tô conseguindo falar com ele, mas a gente já entra. Então, vocês podem estar mandando aqui no comentário, aqui embaixo, algumas perguntas que vocês tiverem para perguntar. Ou se não, tem também uma caixinha aqui embaixo também que vocês podem estar perguntando. O pessoal que está assistindo no YouTube, infelizmente, não tem esse privilégio. Mas você, no próximo episódio, você esteja com a gente no YouTube, também no Instagram, quer dizer. Tá acompanhando ao vivo, eu acredito que é bem mais legal, que é mais dinâmico, a gente pode também estar tirando as dúvidas. Se não, vocês podem também estar deixando um comentário aqui embaixo, a gente vai respondendo também. Acredito que já tá certo, já recebi uma confirmação dele. Então, gente, hoje eu estarei entrevistando o Ricardo Turati. Ele é mestre e doutor em engenharia de produção na área de processos e gestão de operações. Ele também é professor na UFMS de Três Lagoas e desenvolve pesquisas na área da gestão de melhoria da qualidade. Desculpa. Gestão da melhoria contínua e inovação. É que a gente está acostumado a melhoria de inovação, a gente está acostumado com melhoria contínua, mas gestão da qualidade eu acho que é o ápice de quem faz engenharia de produção. Todo dia ouve isso. Então fica no automático, né?
Então, eu vou estar convidando ele para participar. Deixa eu só achar. Pessoal, também vai caminhando, viu, para os amigos aqui no aviãozinho, para todo mundo estar participando com a gente, tá? Pronto. Agora, Aê! tudo bem, Tá me Carla? ouvindo? Tudo Sim. bem? E você, consegue me ouvir bem? Tudo. Não, tá ouvindo sim. Perfeito. Então, boa noite, professor. Agora é Ricardo. E, por Para favor, quem, para quem não me conhece, o Ricardo, ele é meu professor da UFMS desde o primeiro ano. Então, durante aí a live, a gente vai estar conversando um pouquinho. Então, boa noite, professor Ricardo. Muito obrigada de estar querendo participar, de estar participando aqui com a gente. É uma honra ter você aqui. E já queria de imediato já perguntar, se você respondesse para a gente, quem é o Ricardo Turati? Ok. Carla, obrigado pelo convite, obrigado por estar participando. Eu acho a sua iniciativa excelente. A gente precisa desses canais serem bem mais explorados, né? No fim da pandemia, a gente teve que aprender aos trancos e barrancos isso. E eu acho que a gente pode aproveitar agora, usufruir, né, desse conhecimento que tem. Então, muito obrigado aí por estar participando aqui do seu podcast. Eu fiquei bastante contente quando você me convidou, tá? É, bom, o Ricardo, quem que é o Ricardo? O Ricardo é uma pessoa que gosta de coisas simples, coisas. Eu acho que também depois de um pouco da idade a gente vai querendo coisas mais tranquilas, né? Mas eu sou, vai passando o tempo. Eu sou natural de São Carlos, São Paulo, né? Eu nasci, cresci, estudei, enfim, praticamente toda a minha vida foi lá. Em 2010 eu mudei para Três Lagoas, quando eu passei no concurso aqui da UFMS, com muito orgulho, com um esforço e uma dedicação bastante grande. Graças a Deus deu certo. Vim para cá, vim com a minha esposa, que é professora também aqui no campus. Ela entrou depois, né? E depois tivemos aí nossas filhas. Eu sou uma pessoa que gosta muito da família, gosta muito de estar com os amigos. Eu, na época, agora eu vou me sentir um pouquinho velho, né? Mas na época um pouquinho mais novo, eu gostava de sair, né? A gente falava sair, dar uma volta, agora o pessoal usa o nome rolê, né? Eu gostava muito de sair também, mas eu também gostava muito de falar com os amigos, ouvir música. Eu prezo muito os valores da família, eu acho que é a base que nós todos precisamos para poder crescer na vida, eu falo que é a base ou tipo, o motor propulsor de tudo o que a gente conquista. Eu vou mais para frente comentar, mas a questão até da própria da carreira, a definição, como foi isso, na verdade isso começou lá atrás, e depois com certeza você acha que vai entrar um pouco mais nesses aspectos, mas na verdade eu sempre gostei da área de exatas, assim, eu tinha uma tendência para isso, por ter nascido numa cidade e o privilégio de morar em São Carlos, uma cidade essencialmente universitária, com duas grandes universidades, a cidade respira muito a vida universitária, ela extrapola os campos. Então tem muitas estruturas, museus, áreas de ciência que você, quando é garota, né, você pode ir nesses lugares, e isso estimula muito. Então, isso foi muito favorável para mim. Eu falo um privilégio porque poderia ter em mais cidades isso, mas infelizmente não tem. E por ter nascido lá, isso para mim foi um privilégio, e isso moldou grande parte daquilo que eu sou, principalmente não só na minha carreira profissional, mas também na parte pessoal. Isso foi bastante significativo e teve uma marca fundamental na minha vida. Que legal. O senhor é de quase perto da minha cidade. Novo Horizonte, né? Quase perto. Isso. E já falando da engenharia de produção, que é uma das coisas que
a gente tem em comum, maravilhoso. Eu queria te perguntar, que é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, que quem que escolheu a engenharia de produção? O senhor escolheu a engenharia ou ela te escolheu já de primeira? Como é que foi esse primeiro contato com a engenharia de produção? Então, a engenharia de produção, basicamente, eu já sabia que eu tinha um perfil para de exatas. Aliás, eu não sabia, né? Eu apenas tinha um caminho que eu via que era para de exatas. Por que eu digo isso? Porque o que eu não sabia ao certo era que era caminho de exatas, mas o que eu tinha certeza que não era, eu não iria para a área de humanas, por exemplo, e nem para a área de ciências da saúde, áreas biológicas. Né? Eu tinha um perfil mais para de exatas. Por quê? Porque começou lá atrás, eu creio desde criança, né? Eu gostava muito de saber como os brinquedos funcionavam, alguns chegavam até desmontar. Ou seja, esse perfil foi sendo construído. Agora, a engenharia, eu sabia que era engenharia, eu não tinha certeza ainda qual engenharia, né? Quando chegou lá no final, hoje do ensino médio, eu falei, não, eu quero fazer engenharia. E, na verdade, eu cheguei em algumas situações, cheguei a pensar fazer até ciência da computação, graças a Deus que eu não fiz, Nossa, eu não teria absolutamente nada a sim. ver comigo, né? Não me vejo trabalhando, adoro computação, adoro tecnologia, mas atuar especificamente nessa área não. Aí, a verdade, era engenharia, né? A questão era saber qual. Para o meu privilégio, né? Tem duas universidades onde eu morava, então isso facilita bastante, mas aí era saber qual, né? E aí interessante, que até o propósito do podcast, né, que você colocou, Carla, né, de ajudar o pessoal que está pensando, o que eu vou fazer, ou quem já está fazendo, tem aquelas crises, né, no meio, falei, agora, será que eu paro, será que eu troco? Eu falo o seguinte, a pessoa tem que pensar se ela, a primeira coisa, que é uma coisa mais clichê, né, cara, se gosta daquilo que faz, com certeza deve gostar. Mas principalmente saber se sente à vontade com aquilo, se tem prazer em estudar aquilo, né, em trabalhar com aquilo. Porque às vezes na medida vai acontecendo, né, vai fazendo curso, passando por semestre e não se para refletir sobre isso, né? Eu falo que uma das coisas importantes na vida, além de você poder escolher os amigos e poder escolher com quem você vai casar, é você poder escolher o que você vai fazer na vida, né? Uma profissão. Não que se você faça uma vez você não possa mudar, mas ajuda, né? Ajuda pelo menos por um período, ou talvez pela sua vida toda. Então, na verdade, Com esse processo certeza. de produção eu fui conhecendo. E a pergunta é o seguinte, olha só, quando eu pensei na engenharia, eu falei, como é que eu vou decidir? Eu cheguei em, obviamente, duas básicas, engenharia de produção e engenharia mecânica, né? Elas são próximas, elas são primas aí, né? Mas aí eu queria o seguinte, eu queria uma engenharia que não necessariamente eu tinha que trabalhar dentro de uma fábrica. Eu quero uma engenharia que eu possa trabalhar dentro de uma fábrica, mas que eu possa trabalhar em outros lugares, né? Porque eu não sei exatamente o que Sim. eu quero quando eu me formar. Para você ter uma ideia, quando eu me formei, eu achei que eu fosse trabalhar, pelas coisas que foram acontecendo, com logística. Eu nunca trabalhei com logística na vida, especificamente, né? Com operadores. Cheguei a dar aula, um pouco mais atuar, né? Profissionalmente. Então, a gente não sabe muito bem, mas qual que foi a minha decisão? Eu falei assim, bom, eu quero alguma coisa que vá ter possibilidades que não seja exclusiva para uma área. E aí eu fui Sim. nessas, que chama hoje de palestras de como é que chama? De feiras e profissões, né? Hoje é um nome bonito, né? Feiras e Sim. profissões. Aham. E aí eu assisti várias palestras, eu falei, não é essa daqui. E, para minha grande alegria, em São Carlos eu tinha duas engenharias de produção, uma na USP e no UFSCar, né? E aí foi quando Nossa, eu fui atrás do meu sim. sonho para poder fazer o curso. Que legal. Então já foi no seu sangue, já veio na genética. Sim, veio lá de trás. É interessante que essa pergunta que você me fez, em 2019, eu fui convidado para dar uma palestra em Campo Grande sobre vida acadêmica, né? E a pergunta que eles fizeram foi Sim. exatamente o que você fez. Ah, mas por como você foi parar na engenharia de produção, né? E, na verdade, eu falei isso, eu fui conhecendo, Sim. né? E vi que era uma engenharia
que me dava a possibilidade não apenas de trabalhar com algo específico, mas com algo mais global, algo sistêmico, que você sabe muito bem que é o que a gente fala muito na engenharia de produção, né? É um projetista de sistemas de produção. E isso me encantou bastante, porque você sabe muito bem, né? Tem a área de manufatura, a área de serviços, a área de finanças, a área de saúde, né? Que eu tenho até o meu mestrado foi na área administrativa e o meu doutorado na área da saúde, né? Então, foi encaixando legal essa equação, aí, vamos assim dizer. Muito bem. Que legal. E o bom, agora eu sempre falo, todo podcast que tem pessoal da engenharia de produção, eu falo, é legal essa troca de informação por conta disso. Eu sinto que a engenharia de produção veio também no meu DNA. Eu sinto que veio assim, na genética, que eu nasci para isso. Só que aí muitas vezes alguém, o pessoal, principalmente o pessoal que já passou, eles falam assim, foi uma coisa que eu encontrei no meio de outra faculdade. Exato. Eu queria fazer outra coisa e acabei fazendo isso. O legal é essa troca de experiência mesmo, né? Porque, querendo ou não, agrega mais um pouquinho, né? Com certeza. E essa colocação sua é interessante porque, assim, eu acredito que isso não mudou muito, porque normalmente quando você entra, né, o pessoal que está começando aí, que está nos primeiros semestres, ou quem aí ainda não escolheu, é muito difícil realmente você ter certeza absoluta daquilo que você está fazendo. Então, na verdade, eu trabalhava com um sistema reverso, assim, eu vou tentar minimizar aquilo que eu menos quero, né? Aquilo que não quero que está perto de mim. Então, a engenharia de produção, ela fechou legal nisso. Porque eu poderia trabalhar, assim, numa indústria, como eu trabalhei, o meu primeiro registro na minha carteira profissional é engenheiro trainee de produção. Então, assim, foi um impacto interessante, porque eu já logo de cara eu caí num setor gigantesco de uma empresa para cuidar da parte de processos, que, aliás, é o que eu estudo e trabalho até hoje. Então é interessante, mas no começo realmente difícil. Assim, bom, o que eu vou fazer? Eu preciso minimizar essas incertezas para poder, lá na frente, né, falar assim, bom, realmente, está no DNA, aí, ou seja, era isso mesmo que eu queria, para você poder reduzir esses erros. Sim, que legal. Ricardo, eu vou ter que te atrapalhar um minuto, porque o pessoal me falou que a imagem parece que está meio ofuscada. Não sei se para você tá assim. Será que você consegue ligar a sua internet pra gente? Ou você tá na sua internet? Como tá? Não sei se é pra mim ou se é pra todo mundo. Não, a minha a sua tá boa. Tá tudo normal? bem. Normal, som perfeito, imagem, tá ok. Então tá ótimo. Então vamos lá, vamos para a próxima. Falando da graduação ainda, como é que foi o período para você? Faz quanto tempo que você formou mesmo? E como é que foi esse período? Mudou muito para hoje? Essa é uma boa pergunta. Bom, primeiro vamos lá, vamos por partes, né? Como o engenheiro faz, descrevendo as partes. Bom, eu me formei em 2001, era para ter me formado em 2000, mas por conta das greves, né, nas federais, então isso é uma coisa que não mudou, né, infelizmente, né, o governo, apesar de entra governo, sai governo, a educação continua sempre, né, como o último da fila, um dos últimos, né, saúde e educação. Eu me formei em 2001, na verdade, quando eu me formei, eu estava fazendo estágio numa empresa grande da área de metal mecânica, e aí aqueles processos internos e fui, vamos dizer assim, fui selecionado, né, numa das fases, e depois eu cheguei lá na fase final, né, nessas fases, desses processos, fui selecionado aí, né, então, contratado como engenheiro trainee. Eu comecei, né, fiquei lá 2 anos e meio, trabalhando bem na parte de processo, usinagem, processamento metálico, essas disciplinas que tem na engenharia de produção, tudo vi lá, melhoria da qualidade, enfim. Foi uma experiência muito rica, né? Então, quem está terminando o curso aí, é legal achar, eu sempre falo pro pessoal, né? Procura um estágio bacana, eu sei que não é fácil, né? Às vezes não é, você não acha que você quer, mas é legal porque marca muito, né, os primeiros experiências. Então, fiquei lá 2 meses e... 2 meses não, né? 2 anos e meio.
Depois eu saí de lá, eu fui trabalhar na Prefeitura de São Carlos, na área de gestão administrativa e tributária, na área de auditoria fiscal e tributária também. Fiquei 7 anos lá. Lá eu tive a oportunidade de aprender a fazer gestão de pessoas, extremamente complicado, né? Mas foi uma experiência muito positiva. Eu ocupei o cargo de supervisor da fiscalização, depois eu cheguei, antes de sair, né, quando eu saí de lá, aliás, eu estava na chefia de uma divisão toda, né, que era uma divisão de receita do município, que controlava boa parte da receita do município. E aí foi quando, nesse caminho para entender a história, além disso, eu estava fazendo curso técnico de mecatrônica, inglês na hora do almoço. Então, estava naquela fase, né, loucura de início de carreira. Nem tão início, né, já tinha começado um pouco. E aí, eu parei com algumas dessas coisas, eu não vou lembrar exatamente a cronologia, e aí eu comecei a dar aula numa faculdade particular em São Carlos, num curso de engenharia de produção. Foi quando eu descobri a minha vocação acadêmica. Falei, nossa, essa aqui é a minha praia, né? Porque eu estava buscando isso, né? Eu estava experimentando, eu gostava de onde eu trabalhava, no caso da prefeitura eu gostava bastante, mas eu queria mais. Eu queria falar assim, não, mas eu sei que eu quero mais um pouco. E aí, quando eu comecei a dar essas aulas no curso noturno da faculdade, no meio disso tudo, eu falei, não, opa, peraí. E eu dei aula no curso de engenharia de produção, né? Eu não lembro agora as disciplinas específicas, já faz um tempo isso. Mas o fato é que, falei, nossa, peraí, esse negócio aqui, esse aqui é o que eu quero. Né? E aí comecei, né, e aí mais isso e aquilo, e aí surgiu a oportunidade, já vinha dando aula um tempo lá, surgiu a oportunidade do concurso aqui em Três Lagoas, foi quando eu prestei, né, estava abrindo o curso aqui em Três Lagoas, a UFMS, foi quando eu passei e eu mudei para cá. E aí, de 2010 para cá, é o UFMS, que é um lugar fantástico para trabalhar na universidade. Eu me encontrei na área acadêmica. Eu acho que é o lugar onde eu devo estar. É um lugar onde eu gosto de vir. Eu falo que o trabalho, você só descobre realmente se você gosta do que você faz quando chega domingo à noite, sabe, que dá aquela deprê, assim, nossa, tem que trabalhar amanhã. Eu, na verdade, fico cansado para levantar, mas não deprimido para ir ao trabalho. Né? Isso é uma satisfação enorme, porque, na verdade, eu gosto do que eu faço. Sou apaixonado pelo curso de engenharia de produção, não escolheria outro curso, ainda bem que eu não fiz outra engenharia. E eu fico contente de ouvir, né, vocês. Várias vezes eu já vi comentários seus no podcast, que você gosta bastante do curso. E esse é o primeiro passo para o sucesso, você realmente gostar e ser apaixonado pelo que faz. Sim, eu até compartilhar através da sua fala, no meu primeiro ano da faculdade, eu tive uma aula com o senhor, e foi uma das coisas, assim, foi o primeiro encontro de verdade da engenharia de produção na faculdade, e foi uma das coisas que eu nunca esqueço, acho que eu também nunca vou esquecer, o quanto você sempre motivou na sala de aula, a gente ter certeza que é isso que você quer, se apaixonar também pelo curso. E aí, foi muito gratificante, porque é uma coisa que me marcou, que eu falei assim, não, realmente, eu tô no curso certo, eu escolhi a coisa certa. Isso é muito bom ouvir isso de você, Carla, porque eu falo o seguinte, na vida a gente pode escolher poucas coisas, né? Eu falo assim, você pode escolher os amigos, né? Pode escolher a pessoa com quem você se relaciona, né? Isso você que escolhe, e escolher, né, quem tem esse privilégio, infelizmente não são todas as pessoas, mas quem pode escolher a carreira. Então, se você escolhe, e você escolhe bem, isso é um dos pilares fundamentais para você realmente ter sucesso na tua carreira profissional, porque você gosta do que você faz. Isso eu sei que é um pouco clichê, meio antigo, né? Mas, na verdade, é a grande verdade, né? O diferencial hoje, na verdade, não está em ser um profissional, mas ser um profissional que realmente gosta daquilo que faz, e a maioria acaba não fazendo isso, ou é por grana, ou é por oportunidade, ou porque, sei lá, surgiu qualquer outra situação. Isso realmente vai refletir lá na frente, depois da formação dele. Exatamente. Chegou uma pergunta aqui pra gente, ó. Qual foi o seu maior desafio em questão da gestão de pessoas? Nossa, essa é fatal. Então, eu na verdade,
Gestão de pessoas é um ponto bem complicado, porque não é só da engenharia de produção. Todas as engenharias, né, Sim. que tratam, né, e a engenharia de produção é uma que tem mais influência. O pessoal gostava muito de falar que é a mais humana das engenharias, tem essas definições aí. Mas o mais difícil é, assim, existe, não é o mais, existe um conjunto, porque assim depende muito da equipe. Quando eu estava na prefeitura, eu não tive tanto problema. Porque quando eu fui supervisor, olha só que situação irônica. Eu estava numa equipe, éramos em 15, né? 15 era um fiscal de rendas ou auditor de rendas. E aí, desses 15, eu era um desses 15. E aí eu passei a ser chefe dos meus próprios colegas. Então, você fala assim, você já não pode, poxa, que nem a Carla, você é minha colega. De repente eu viro o seu chefe. Assim, poxa, agora o Ricardo, ele mudou porque é o meu chefe. Não, porque tem algumas características da liderança que você tem. Então, um dos principais desafios Sim. era compreender as necessidades dessa equipe. Naquela época, eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje, que eu aprofundei um pouco na inteligência emocional, né, de como você gerenciar as emoções, identificar as emoções. Então, lá, o primeiro desafio, o maior, Excelência, né? foi você identificar essas necessidades das pessoas e alinhá-las, né? Sim. Outro termo, você alinhar as pessoas ao objetivo. Eu acho que, na verdade, não é nem alinhar, né? É você fazer com que elas caminhem juntos. Esse foi o mais difícil. Porque você tem pessoas no ambiente de trabalho, que é diferente da universidade, pessoas com problemas pessoais graves, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas com culturas muito diferentes, com vícios diferentes. Então, o maior desafio foi entender essas pessoas, né? Conversar muito, falar muito, né? Explicar muito, né? Quase lá diariamente, para poder fazer essas pessoas trabalharem. Então, na verdade, o maior desafio foi realmente convencer essas pessoas, né? E depois na chefia a mesma coisa, e depois aqui na universidade foi um pouco mais tranquilo, porque eu fui o segundo coordenador do curso, né, durante o processo de reconhecimento eu estava na coordenação, foi um período bastante difícil para nós, muitos obstáculos, muitos desafios, mas vencemos bem aí com reconhecimento e com a ajuda dos professores que estavam e que estão, muitos estão aqui ainda, né, para fazer isso. Então esse desafio é complicado e é contínuo na gestão de pessoas. Com certeza. E também é uma coisa que muda a cada empresa, a cada lugar que você começa a ter uma convivência com pessoas, vai ter que mudar de novo, conhece outros jeitos. Quando eu estava naquela empresa que eu fui na primeira, lá eu não cheguei a fazer não cheguei a ocupar cargo de liderança, mas em alguns momentos eu fui convocado a fazer algumas coisas lá, que era gerenciar pessoas. Então lá era mais difícil, porque é um ambiente corporativo, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, então você fala uma palavra mal colocada, a pessoa explode, então é bem mais complicado isso. Ah, e uma coisa que você me fez lembrar, falando dessa empresa, não foi apenas não foi apenas lá na faculdade que eu descobri a parte acadêmica, foi também nessa fábrica. Eu fui chamado a ser instrutor dos operadores. E aí, na verdade, eu Nossa, estava sendo, entre aspas, professor, né, dentro da empresa. Então, começou, você vê, né? Esse processo foi uma construção. Não foi de repente, né? Não, agora eu vou ser professor. Começou na fábrica, depois na faculdade e agora na UFMS. que legal. Oh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá. Voltando para a graduação, acho que a gente respondeu as perguntas. O pessoal pode estar mandando mais perguntas, viu? Pode interagir mesmo. Voltando sobre a graduação, durante esse período, qual que foi assim a maior dificuldade até o final? Qual que foi a que você encontrou a maior dificuldade? E hoje você vê como agora você é professor, né? Agora você tem o outro lado. Você vê seus alunos passando por essa mesma dificuldade ou não? Então, essa é uma pergunta muito boa. Porque, assim, uma das dificuldades que eu tive
foi logo quando eu entrei. Eu entrei com uma defasagem, uma bagagem teórico de matemática, física e química muito ruim. Né? Eu fiz o ensino médio em escola pública. Tá? Então, na verdade, quando eu precisei fazer cursinho, não tinha como entrar numa universidade vindo direto de uma escola pública. Isso eu estou falando sei lá, 20 e poucos anos atrás. E aí, quando eu entrei aqui, né, eu estou misturando o Fiscar e o FMS. Quando eu entrei na Fiscar, eu tive uma dificuldade muito grande, então eu tive que correr atrás, né, desse prejuízo. Então, horas e horas estudando. Isso foi um obstáculo grande, essas disciplinas básicas. Por quê? Porque primeiro, elas são mais trabalhosas, sim, mas elas são fundamentais. Né? E que até eu não vou entrar no mérito aqui porque elas são, a relação com a engenharia de produção, porque seria até um outro tema, um outro assunto, mas elas são fundamentais porque ela constrói todo o seu raciocínio lógico. Vamos assim, eu vou resumir de uma maneira bem rápida. Então, eu tive assim, a dificuldade que eu vejo os alunos hoje, com disciplinas de cálculo, de mecânica, foi a dificuldade que eu tive também. A diferença que eu vejo, uma grande diferença, eu quero crer que seja um efeito pós-pandemia, é que há uma certa, vamos dizer assim, eu não queria dizer assim, não é uma vontade, mas uma certa, assim, pouco interesse. Acomodação, talvez? Uma acomodação, ou como se fosse um estado de letargia, fica ali. Eu não sei se isso... A gente já tinha esses problemas, mas a pandemia, isso eu queria dizer, a pandemia piorou isso um pouco, né? De sentar e estudar. Então, olhando agora, primeiro eu falei como aluno, agora como professor, eu entendo a dificuldade, eu acho que as dificuldades fazem parte da engenharia, fazem parte da habilitação de um bom engenheiro, mas o que eu vejo hoje um pouco diferente é uma certa, que eu falei já em alguns momentos na aula, uma certa preguiça. Assim, nossa, tem que fazer. E tem que estudar todo dia. Né? E estudar todo dia é um hábito. Né? A gente precisa de estudantes. Né? Estudantes é quem estuda. E muitas vezes, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para você. Vai ter uma prova na quinta-feira, à tarde. O aluno vai estudar quando? Quando que você acha que ele vai começar a estudar? Eu sei que você é estudante, então você... Mas quinta ele vai estudar, não precisa nem responder. Eu não quero deixar você... Você me convida, eu não quero deixar você em situação ruim. Quinta à tarde, ele vai estudar quando? Quarta-feira? Não, ele não vai estudar quarta-feira. Quarta-feira, ele tem visão de longo prazo. Tá? Ele vai estudar quando? Quinta-feira, na hora do almoço. Então, isso é um problema. Isso é um problema. E isso precisa mudar, né? Precisa mudar. Porque os eventos que nós tivemos aqui na universidade, antes da pandemia, o SESMEP é um muito bom, que vários palestrantes externos falaram de forma unânime. Você começa a construir a sua carreira aqui dentro da universidade. Porque acham assim, não, a hora que eu me formar, agora eu vou ver o que vou fazer. Não, você começa a construir sua carreira aqui, né? Desde as atividades curriculares, desde as atividades extracurriculares. Então é importante isso aí, tem que fazer esse complemento. Esses dois lados eu vi e vejo agora, né? Quero crer que seja um momento pós-pandemia que isso mude aí nos próximos semestres. Mas é um pouco preocupante. Dá um pouco de medo isso, né? Né? Essas coisas. Uma das coisas que a gente sempre eu sempre comento aqui também no podcast é em relação a sair fora da caixa, né? Sair da sala de aula, ver outros ambientes, conhecer outros lugares, aprender fora da faculdade também, que é com o trabalho voluntário, por exemplo, que a gente tem, com instituições, que é o CAEP, que a gente tem o Centro Acadêmico, Factiva, que é o pessoal da empresa Júnior, até mesmo a Atlética, que a gente tem, acho que acredito em todas as outras faculdades também tenha esses 3 lugares que a gente pode estar também aprendendo muito. E é fora da sala de aula, né? E são experiências que depois, no ambiente de trabalho, também estão sendo bem valorizadas. Sim, essas experiências são importantes. Que assim,
tem que haver hoje, né? Porque assim, ó, você até perguntou o que era antes, já aproveitando um pedaço da sua pergunta aqui. Antes não havia muito, quando eu falo assim, antes, que eu fiz na UFSCar, né, no início entrei em 96, formei em 2000, 2001, quando a greve lá. Não havia poucas, apesar da universidade ser muito grande, havia poucas essas estruturas. Você veja, aqui nós temos em Três Lagoas, no campus de Três Lagoas, só na engenharia de produção nós temos 3, né? Pode ser que tenha mais, mas 3 grandes estruturas, né? CAEP, Factiva e as Atléticas, ou as Atléticas, que seja. Ou seja, participar disso é importante, pelo menos um pouco, por um período, para você sentir como é que é o dia a dia. Isso é fundamental. E é claro, aí eu vou falar com o professor, não esquecer a graduação, porque às vezes a moçada entra nisso aí, e aí vira aquela, né, euforia muito boa, Bola muito de legal, neve. mas não esquece o seu objetivo, cara, né, que é se formar. Né, o seu objetivo é se formar bem, e formar bem não é só ficar tirando 10 de cálculo 3, 10 de cálculo, enfim. É você ter essas experiências, mas tudo dentro do equilíbrio, né? Porque também só participar dessa atividade e abandonar o curso também não vale a pena. Tem que tocar o curso e participar. Tem que ter esse meio termo aí. Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio é fundamental. Porque, assim, o que eu vi até praticamente eu estou do início do curso aqui, e, na verdade, lembrando da graduação e da pós lá na USP, o mais importante é você manter o seu objetivo. Eu quero me formar, tá? Não importa, por exemplo, se você... a gente falava na época, um nome até feio, né? Levou pau da disciplina, mas aqui vocês não falam, né? Aqui é DP. Então, não importa isso. Se eu vou ter que fazer de novo. Não importa. O seu objetivo é terminar o curso. Não deixa essas coisas, puta, atrasou um pouco. Realmente, vai atrasar um pouco. Mas o seu objetivo é esse. Porque é um sonho, né? É uma fase. Né? Falando que nem agora, né, como pessoa mais velha, eu falo assim, isso é um período, porque depois tem muita coisa que vai acontecer. Então, faça bem. Porque você não sabe, por exemplo, um dia, como foi o meu caso, eu fiz uma boa graduação, procurei fazer bem feito, depois eu fui fazer o mestrado. Aí eles pedem o teu histórico escolar. Eles querem saber a tua vida. Então não adianta depois esconder, porque está tudo lá. Então é legal fazer isso aí bem feito, ou pelo menos você fazer o máximo de si, porque isso você vai ter recompensa no futuro, com toda certeza. Isso aí vem assim, e vem muito, muito rápido, mais até do que você pensa. Com certeza. A gente recebeu mais uma pergunta, eu vou ler para você. Ricardo, você comentou que o seu maior desafio na época foi convencer as pessoas a trabalharem com o mesmo objetivo. Em sala de aula, existe essa mesma questão? Como manter os alunos no mesmo entendimento? Deixa eu ver se eu entendi. No mesmo entendimento significa aprendendo na mesma... Eu não entendi muito bem a pergunta. Será que ele está dizendo todos os alunos aprenderem no mesmo ritmo? É isso? Isso. Então, isso eu acho bem difícil. Porque eu acho que todos... Isso aqui, inclusive, é uma frase que não é minha. Eu não vou lembrar de quem, mas todos podem aprender, mas cada um tem o seu ritmo. Né? Então, por isso que é importante você encontrar o seu ritmo de estudo. Né? Você fala assim, Carla, vai estudar agora 4 horas por dia. Você fala assim, eu vou surtar. Mas você pode estudar 2, pode estudar 1, depois você estuda 3. Tá? Cada um tem o seu ritmo. Então, é difícil fazer essa mensuração. Olhando pelo lado do aluno. Olhando do lado do professor, eu vou dizer o que eu procuro fazer. Trabalhar sempre com uma variabilidade. Ora puxa mais, ora puxa menos. Né? Porque você ficar puxando sempre, a aula fica extremamente horrível. E não é porque eu sou professor hoje que eu não sei que tinha aulas que você ficava lá assim cansado, não via a hora que terminar para ir embora. Eu faço muito essa autoanálise. Né? Você, puxa, como é que eu mudo para que os alunos possam chegar, no caso que foi essa pergunta, né, aprender o máximo que ele pode sair da aula e aprender alguma coisa. Mas isso depende muito do aluno. O que o professor pode fazer? O que pelo menos eu faço? Eu faço essas alternâncias. Né? Eu brinco, né? Você já deve ter me ouvido falar, assim, pelo menos se você aprendeu
isso, uma frase de disciplina, você já guardou alguma coisa. Porque a tendência é o semestre que vem você não lembrar nada, né? Então, o processo de aprendizado, ele é devagar, ele é lento, né? Ele não dá para você aprender tudo num dia. O que eu falo é o seguinte, eu dei o exemplo, essa pergunta volta naquilo que eu falei, o aluno vai ter prova segunda-feira de manhã, ele chega na sala assim, ele vai estudar domingo à noite, ele chega andando devagar, ninguém pode dar um susto dele se ele esquece tudo, porque ele deu tudo só domingo à noite. Ele chega que nem um castelo de cartas, você fala, deu um susto nele, ele, putz, esqueci. Então, esse é um problema. Parte desse lado do aluno, né, de ter o hábito de estudar. Agora, olhando pelo lado do professor, né, ter essa alternância, você puxar um pouco mais, um pouco menos, né, porque senão fica exaustivo demais, ou fica aquela aula largada demais, né, que também é horrível. Eu hoje, como professor, eu falo assim, cara, não quero dar uma aula, aquela aula chutada. Mas, ao mesmo tempo, não ser puxado demais, então você fica chato, cara, fica aquela aula chata, né. Então, até hoje tivemos uma experiência aqui hoje à tarde de avaliação, né? Fiz aí uma vinculação, em vez de dar uma prova, eles tinham que olhar os conceitos de disciplina e vincular isso a uma obra literária, que podia ser um filme, uma série. Eles tinham que fazer esse vínculo aqui, né? Então, o pessoal gostou bastante. Então, são essas alternâncias, essas criatividades aí que acho que tem que fazer para poder tocar e ter essa liderança na sala de aula que foi feito aí conforme a pergunta. Espero ter respondido aí. Legal. O que eu tenho gostado bastante, até eu acho que acredito que é um feedback para você, é em questão da dinâmica mesmo da sala. Que de não só ficar, vamos supor, só ou em slide ou só em lousa. Não fica mais nisso. Então, acho que acredito também que também a pandemia, né, ajudou muito a gente, atualizou bastante os professores e os alunos. E as aulas, principalmente essas que é mais da engenharia de produção mesmo, da produção, se tornaram bem mais dinâmicas e a gente consegue ver no dia a dia mesmo, né, o que é a engenharia. Isso é importante, porque aula só com slide, né, puramente slide, ela é muito cansativa. E a aula na lousa também fica ruim, porque você sabe muito bem que a engenharia de produção, como várias engenharias, você trabalha muito com desenho, com figuras, com esquemas. Então, por exemplo, imagina se eu fosse ficar desenhando tudo na lousa, né? A gente praticamente não andaria com a disciplina, nem com a ementa. Então, tem que ter essa alternância, né? Eu acho que também isso vem depende muito do amadurecimento. Eu falo que uma das poucas coisas que o tempo dá é a experiência. Você não tem como conseguir experiência no Google ou nenhum outro aplicativo, né? Essa, como diz os professores mais velhos do campus, assim, uma das poucas coisas boas de ficar mais velho é a experiência. Então, essa experiência de estar fazendo essas alternâncias, elas são fundamentais, porque senão fica muito cansativo, né? Você vê um curso integral, que às vezes tem aula de manhã e a tarde toda, né? Então, eu falo que a garrafa da paciência diz que você tem uma garrafa de paciência, né? E ela vai sendo consumida durante o dia. No finalzinho, né? Lá para as 4 horas da tarde, você só tem um fundinho da garrafa de paciência. Então, você precisa ter outros mecanismos. E aí eu tenho um comentário, só queria fechar essa questão, essa pergunta, também para o seguinte, Carla, talvez você deve ter percebido, e vou tomar a liberdade de falar o nome de alguns professores, no começo, né, a gente tinha muito aquela postura dura, firme. Por quê? Porque os meus professores, eles não tinham esse negócio de conversar. Você vem e fala, que corrigir prova? O professor nem te atendia, entendeu? Eu não vou falar aqui, mas a gente falava um palavrão, vai isso, entendeu? Então, a gente foi acostumado muito na pancada. Então, agora, os professores também estão aprendendo a ser um pouco mais flexíveis, né? Porque antes era muito rígido. O professor era lá em cima na torre de cristal e você era um nada. Então, era muito difícil. Em universidades maiores, pelo menos em campos maiores, era assim. E me parece que isso não mudou muito, não. Aqui, pelo menos na UFMS, em Três Lagoas, especialmente na engenharia de produção, eu vejo que a gente tem uma relação um pouco mais próxima, né? E realmente trabalhar e conversar com os alunos. Eu acho isso muito positivo para os dois lados. Legal.
E outra coisa que eu queria te perguntar, você estava comentando, acho que você comentou um pouquinho, no comecinho da sua carreira, você trabalhou na área de eletrodomésticos, isso, né? Sim, foi um outro estágio, isso. Aham, E depois você passou para auditor fiscal, é isso mesmo, né? Eu isso. tô na ordem certa. Nessa mudança, os dois foi estágio, no caso. Nessa mudança, o senhor, qual que foi a maior dificuldade? Porque uma área, né, seria eletrodoméstico, mais indústria, né, acredito. Assim, tá. A primeira, na verdade, o primeiro foi estágio e o segundo foi emprego mesmo. Né? Eu fui aprovado em concurso público. Entendi. Aí foi emprego mesmo, com outra na época não era carteira, né, assinada, estágio, agora é, mas enfim, era estágio, depois era emprego. Então, foi uma mudança muito grande, foi uma mudança que eu fiquei feliz, porque onde eu estava, apesar de ter aprendido, estar aprendendo, eu não estava muito feliz, eu sabia que ali era uma área muito boa, mas não era minha praia. E a mudança foi bem complicada, mas assim, ela não foi tão complicada porque, primeiro, como eu disse, quando você gosta de estar num lugar, isso ajuda bastante, né? Quando você escolhe, isso tem uma diferença muito grande. Quando você escolhe estar no lugar, faz uma diferença grande. E na verdade nessa mudança realmente foi grande porque eu deixei de trabalhar com máquinas, com óleo refrigerante, com folha de instrução de trabalho, aquelas coisas todas, com desenhos, enfim. E depois fui trabalhar com processo administrativo, com processo tributário, né? E era uma área Sim. administrativa. Realmente, no começo, eu não tive tanta dificuldade de entender os processos, aí que eu falo da vantagem da engenharia de produção. Porque 2 ou 3 semanas que eu estava lá, eu já entendia como funcionavam os processos internos, os fluxos, vamos chamar assim, do processo. Então, eu falei, opa, então, peraí, eu estou posicionado aqui. Como é que eu tenho que trabalhar melhor para atender lá e não criar problema lá atrás? Então, essa adaptação, ela não foi tão difícil no quesito trabalho. Ela foi um pouco mais trabalhosa no sentido de entender as novas práticas de trabalho. Mas, assim, nessa parte eu sou bem darwinista, assim, eu me adapto bem ao meio ambiente. Eu acho que a engenharia de produção cria, isso é interessante, eu nunca tinha pensado nisso, um tempo atrás eu refleti sobre isso, ela cria uma habilidade de você se adaptar ao meio ambiente, né? Ao habitat, que Sim. pegando da biologia, por ter essa estrutura de formação sistêmica. Então, na verdade, eu não tive tantos problemas para me adaptar assim, como não tive quando fui para a área acadêmica e como não tenho até hoje para lidar com outros processos. Isso é uma vantagem grande da engenharia de produção, que inclusive é pouco explorada, mas não tive dificuldades maiores, não. Foi mais assim, do dia a dia, de aprender um novo trabalho, para onde vai isso, para onde vai aquilo. Mas, enfim, de estar naquele novo cenário, não foi uma dificuldade que eu tive, não. Que legal. E já entrando nessa parte da área de processos, o seu, acho que mestrado, doutorado, no caso, é isso que tem na área de processo e gestão de operações. Como que Isso. foi a escolha? Então, olha só, para você ver como uma coisa boa puxa outra boa, né? Assim que fala. Quando eu estava fazendo, eu estava lá na parte de gestão tributária, eu queria fazer o mestrado, eu queria me qualificar. E aí, qual foi a ideia que eu tive? Assim, poxa, eu tenho, de novo, 2 programas de pós-graduação na cidade onde eu moro, na cidade onde eu trabalho. E eu quero fazer. Então, qual foi a minha ideia? Juntar 2 ideias numa só. Fazer o mestrado em cima dos processos onde eu trabalho. Então, o meu Que mestrado, legal. que foi o Lean Office, foi, na verdade, aplicar os conceitos da produção enxuta nos processos administrativos. Então, o que eu fiz? Eu fiz, na verdade, o quê? Eu fiz o mestrado em cima dos processos onde eu já trabalhava. Isso foi fantástico, porque eu tinha acesso a tudo e eu já conhecia o processo. Tudo. Eu precisei apenas fazer essa adequação Uhum. conceitual que o mestrado pede. Né? E propor que, na época, quando eu comecei o mestrado em 2005, eu nem sei mais agora, 2004, sei lá, um ano lá, não existia publicação no Brasil sobre Lean Office. Né? Eu até hoje recebo algumas notificações de publicação aqui, em que eu sou referenciado, porque não existia.
Então foi muito legal, porque e mais, não foi apenas o mestrado. Uma parte desse mestrado eu consegui implementar onde eu trabalhava, que era o setor de atendimento fiscal. Então foi muito bacana, onde eu trabalhava, né? A prefeitura ganhou, eu ganhei, o programa ganhou porque teve mais um aluno. Então foi aquela ideia de se juntar partes aí. E o doutorado veio bem depois, né? Um pouco depois, eu já estava aqui na UFMS, eu continuei com o link, só que em vez de eu ir na parte administrativa, fui para a área hospitalar, calcular variabilidades de tempo, que é uma outra coisa bem comum, né? Você pode ficar uma meia hora no pronto-socorro, como você pode ficar 4 horas. Por que acontece isso? Então, a ideia também foi, de novo, de processos, trabalhar em cima dessas melhorias do processo aí. Que legal. E o legal é como, né, como você falou, é várias áreas sobre vários assuntos, um ligando o outro. Às vezes que nem eletrodoméstico passou para o hospital. É muito legal como a nossa área ela é grande, tem muita coisa para fazer, É. muita coisa para descobrir também. E na verdade, Carla, no final das contas, depois desse tempo todo, quando eu olho para isso, é que o que muda, é apenas o cenário, mas a forma de você enxergar o processo é a mesma. Então, é o que eu falo para os alunos, eu falava para os calouros, hoje eu não tenho contato mais, né? Eu acho que é outro professor que dá aula, que o engenheiro de produção, né? A moçada que eu falo assim, puta, a pergunta, o que faz o engenheiro de produção? Pô, o engenheiro de produção, ele é projetista de sistemas produtivos, cara. Então, o que eu fiz desde lá de eletrodomésticos até hoje na universidade? Eu fiquei projetando sistemas produtivos. É isso que eu fiz. Né? Porque é a minha formação, é a Sim. sua daqui a pouco. Você vai ser projetista, a não ser que, sei lá, você for para a área, sei lá, da área você vai ser cantora, sei lá, você vai ser alguma outra coisa que não vai usar isso. Mas o fato é que se você não importa o ambiente que você está, o que importa é você ser capaz de enxergar os processos e como eles funcionam. E digo para você, isso, apesar desses mais de 20 anos aí formado, né, vai dar aí 19 anos agora de formado, não mudou. A dificuldade das pessoas enxergar os processos continua sendo grande. Né? Daria para falar muitos, né, uma live só sobre processos. A dificuldade é grande. Por isso que a presença do engenheiro de produção é fundamental. Né? Junto com outros profissionais, é claro, junto com outras engenharias, mas é fundamental para poder realmente fazer esses processos funcionarem. Sim. Sobre os projetos de extensão que você estava comentando, acho que você vem desenvolvendo junto com a faculdade, né? É isso. Eu tenho vários projetos, alguns estão para sair, outros já estão em andamento, outros já concluíram. Basicamente, o que eu tenho são projetos de aplicação, né? De você, por exemplo, você tem uma coisa que eu estou fazendo, vou fazer ainda, era para ter começado esse semestre, não deu, mas vai ficar para o próximo. Você pegar, né, o conhecimento gerado pelos alunos, aplicar nas empresas, né? Você trazer empresas para dentro da sala de aula e trazer um problema real. Né? Eu gosto muito de problema real, eu não gosto muito de exemplo teórico, eu acho que é importante nas disciplinas básicas. Aqui eu gosto muito de exemplo prático. Então, é trazer essas empresas para cá, para elas trazerem problemas ou os alunos visitarem, tá? Isso é um que está saindo do forno agora, um projeto de extensão que está quase pronto. Acho que deve ter sido aprovado já. Para poder fazer essa prática. Então, ou seja, essas atividades estão dentro de um projeto de extensão. Né? Tem outros projetos de extensão que a gente participa também, da professora Karina, onde tem lá a parte que usa o teatro para poder ajudar no processo de aprendizagem. Eu participo em outros projetos e tem 2 que estão para sair aí também. Mas, basicamente, esses projetos eles estão vinculados para aplicação prática. Tá? Esse semestre, nós não conseguimos avançar ainda porque pós-pandemia, tinha problema ainda de protocolo sanitário, né? Mas creio que esses projetos de extensão, para o semestre que vem, é para a gente conseguir decolar mais com eles aí. Legal. A gente recebeu uma pergunta aqui do Marcelo Falcão de Oliveira. Grande Ricardo. Juntando gostar do que faz e se adaptar,
pergunto, o engenheiro de produção vê os sistemas à sua volta, no dia a dia? Ele vê o mundo de um jeito diferente? Grande abraço. Com certeza. Um abraço para o Marcelo aí. Marcelo de São Carlos. Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu brinco o seguinte, que o engenheiro de produção, quando você olha os sistemas, e na verdade quando eu falo isso, não entenda como uma paranoia, o pessoal vai falar assim, o cara é maluco. Não é, porque quando você gosta daquilo que você faz, você tem que enxergar os sistemas. Eu vou pegar um sistema bem simples, um sistema da casa de qualquer pessoa. Você tem um sistema dentro da sua casa que é lavar roupa. Qual que é esse sistema? A roupa ficou suja, tem que passar por uma separação, essa separação tem que lavar, lavar tem que passar. Alguns não passam, tudo bem. E vai direto para a gaveta, né, onde vai ser usado de novo. Você tem um processo, né? Dentro de casa você tem processos produtivos, né? Então, a capacidade do engenheiro de produção de enxergar esses processos no dia a dia ajuda você a ter eu falo assim, a ter uma vida melhor. Não é para você ficar paranoico, né? Não, agora eu vou ficar controlando esses processos. É para que se eles funcionem melhor, se eles funcionam bem, você consegue gerenciá-los ao seu redor, né? Pergunta do Marcelo. Sobra mais tempo depois para você assistir um filme, assistir uma série, né? Passear com o seu querido. Porque senão você fica maluco, né? Bagunça. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de bagunça, né? Eu gosto das coisas organizadas, mas eu acho que esse é o perfil mais ou menos da maioria dos engenheiros. Então, eu acho que enxerga esses processos, sim. Consegue enxergar esses processos. Por exemplo, você ter processos de finanças, por exemplo, né? Esse é um ponto bastante delicado. Básico, você gastar só o que você tem. O ideal é você não gastar tudo que você tem, senão você não poupa. Quem é assalariado sabe muito bem disso, né? Então, esses processos de finanças, essas coisas, assim, são fundamentais. Senão você não consegue avançar na vida, você não consegue ter tempo livre, você está sempre refazendo as coisas. E aí você fica nervosa porque não deu certo, e aí você se culpa porque não deu certo, porque eu não sei. Então, isso é importante. Olhar esses processos ao seu redor facilita muito, muito sim. Então, tem sim, o engenheiro de produção tem que enxergar esses processos. Mas nada de ficar paranoico e nada de ficar mandando os outros trabalhar em processos, não. Não é isso. Fazendo as pessoas enxergarem os processos que a gente está vendo. Exatamente. Eu tenho uma agenda, até compartilhar com o pessoal, eu tenho uma agenda da semana, né? E aí eu comento com o meu namorado as anotações, né, que eu vou fazendo durante a semana. Aí ele fala assim, nossa, como que você consegue anotar tudo que você tem que fazer? Falei, uai, se eu não anotar, eu me perco. São sistemas bonitinhos, assim. Tem que estar anotado o que eu preciso fazer, porque isso eu preciso fazer depois disso. É uma ordem. Então, mas é importante E você ter... ele acha o máximo. Então, mas é importante você ter isso, por quê? Porque você sabendo o que você tem que fazer, você vai fazer. E aí depois vai sobrar mais tempo para ele ficar com você. Verdade, também. Senão você fica estressada, ou seja, não atingir aquilo que você quer. Veja, são coisas que tem que ser um equilíbrio, né? E ajuda a gente a ter uma vida mais equilibrada, senão vira um caos, né? A tendência nossa, a tendência é a gente entender o caos. A segunda lei da termodinâmica já fala isso, né? A lei da entropia. A tendência é o caos. Então, a gente tem que fazer uma força para reduzir isso aí. Com certeza. Saindo um pouquinho da graduação, mas nem tanto, porque não tem como, é a melhor área. Vamos lá. Sobre a experiência que você tem nos congressos da engenharia de produção, como é fazer parte desses congressos? Como é ter tanta experiência para compartilhar? Eu acho o máximo isso. O senhor faz parte também do pessoal da Enegep, né? Sim, já há um tempo já. Então, é muito... Bom, falando, dividindo um pouco a pergunta, participar de congresso é muito bom na graduação, se você puder. Né? Eu sei que é difícil porque os valores não são tão acessíveis assim. Né? Normalmente são, para nós, nosso querido Brasil, são lugares maravilhosos, a sede, mas tem um custo. Normalmente o aluno de graduação ele não tem, a não ser que ele tenha uma bolsa, tem alguma outra
algum respaldo, alguém que financie ele, né? Mas é difícil. Então, olhando o lado do aluno, é importante participar, porque você vê o que está acontecendo, você vê as tendências, você vê o que o pessoal está falando no Brasil e no exterior. Isso é muito legal. Participar. Com participação, eu já sou referi há um bom tempo, né? E participo, agora, lógico, a gente sempre fala antes, depois agora da pandemia, né? Parou um pouco, esses virtuais eu acabei não participando, porque eu não conseguia participar mais de eventos virtuais. Mas, assim, do que eu vejo, é muito importante participar. A qualidade dos trabalhos, infelizmente, tem variado muito. Isso é um termômetro interessante para a gente ver como é que está a graduação, né? Eu participo muito também do Simpep, que é em Bauru, na Unesp de Bauru, um excelente também simpósio, né? Ele é o segundo em número de artigos, então, se você também quer, né, não tem condições de ir no ENEGEP, eu sugiro que vá no Simpep, porque é um simpósio já bem consolidado. E o que eu tenho visto nisso é que, assim, a engenharia de produção se consolidou muito em muitas áreas, avançou em algumas, mas ela ainda tem algumas questões nesses artigos, nesses congressos, para melhorar. Tanto é que o próprio ENEGEP, considerando isso, lançou aquelas sessões premium, eu não lembro agora o nome que eles deram, que é um afunilamento para poder melhorar um pouco, sair um pouco de quantidade mais para qualidade, né? Então, por exemplo, escrever um artigo agora para publicar nesses setores, isso tem ficado maior. Porque a competição também tem aumentado, né? Então, esse acaba sendo um indicativo de que isso está acontecendo também. Né? Mas para o aluno, se você puder ir, gente, se vocês puderem ir, quem está, né, participando, aí, quem está ouvindo, vá, porque é muito importante. Se não der, né, pelo menos aí publicar um artigo, né? O pessoal acaba deixando isso de lado. Eu conseguia fazer isso muito até, de novo, antes da pandemia. Quero ver se eu resgato agora essa questão de a gente publicar no ENEGEP trabalhos de disciplinas que a gente tem no meio do curso, aí, durante o curso, aliás. Legal. O ano passado foi minha primeira participação na ENEGEP. Eu entrei como fala? Assistente técnica. Como foi online, né? E eu estava na BEPRO Jovem, então a gente auxilia muito o pessoal no ENEGEP. E foi uma das experiências, assim, que eu conheci muita gente, até numa sala que eu estava aberta com o pessoal. Eu estava comentando hoje que tinha uma palestrante, ela falava inglês, aí ela mudava a linguagem, aí ela passava para o espanhol, aí passava para o alemão. E eu ficava literalmente perdida, né? Porque a moça, a cada 3 palavras que ela falava, ela mudava o idioma e era uma coisa assim, todo mundo estava entendendo. E eu achei o máximo, porque já pensou conversar com uma pessoa que fala um monte de língua tão bem? E isso foi uma das experiências, assim, muito legal, que marcou muito, muito, muito mesmo. Não, e participar dos congressos é bom que você tem contato com gente de alto gabarito, né? Pessoas bem qualificadas. Então, você nivela, a gente fala assim, a gente nivela para cima o nosso próprio nível. Então, por isso que eu falo, é interessante participar. Você conseguiu participar até de uma parte mais de perto ali, né? Você fazia toda a parte de suporte, até para o jovem faz isso. E essa experiência que você deve ter sido muito boa, porque você entra em contato com muita gente diferente, de cultura diferente, né? E serve como referência. Isso é muito bom. A gente precisa dessas referências, está precisando dessas boas referências, né? Que nem eu falei, na última quinta-feira a gente teve o Wanderson. Ele foi meu presidente, meu diretor, na verdade, diretor Centro-Oeste. Como eu era representante do Mato Grosso do Sul, ele me ajudou muito, muito mesmo. E hoje eu falo, eu agradeço muito a BEPRO Jovem por conta disso, porque o Faculcast começou com ideias que eu tive lá na BEPRO Jovem. Hoje eu coloquei em prática, e se não fosse o network, eu acredito que não teria tanto ajuda, tanto entrevistas marcadas já com esse pessoal, porque a BEPRO Jovem está em peso. Toda quinta-feira, praticamente, tem pessoal. Então, mas você vê a importância de participar, né? Às vezes você fala assim, mas eu vou lá trabalhar, eu vou... Não, você tem uma experiência
extraordinária, cara, porque você tem contato com pessoas, pessoas que pensam como você, diferente, mas tem o mesmo propósito que o seu. Então, você vê, a própria ideia de você fazer o canal, de você fazer essas entrevistas, surgiu lá. Se você não tivesse ido, não tivesse nem participado, você não teria, né, esses insights, essas ideias novas. Então, poxa, isso aí é importante. Acho que, né, o seu relato já mostra bem. As minhas participações energéticas são mais na parte de revisão, lá na parte de comissão científica. Essa parte de network aí, eu quero ver se eu volto, né? Agora, né, se Deus quiser, essa pandemia finalmente finalizar aí, a gente vê se a gente consegue voltar aí, né, nos presenciais para fazer o network pessoal e não mais só via eletrônica, né? Que é fundamental. Já vai. Eu brinquei com o Wanderson na última quinta, que eu falei, vai fazer acho que 2, 3 anos que eu conheço o pessoal já, o atual presidente, muito amigo. Eu falo, eu não conheço ninguém pessoalmente, e isso dá uma dor, assim, né? Porque a gente se sente muito amigo e não se conhece pessoalmente. É. Então, no Enegep, esse ano eu falei pra eles, eu preciso ir conhecer eles pessoalmente, porque senão perco a amizade, tadinhos. Não, mas é importante fazer esse vínculo, porque eu vou pegar um exemplo mais próximo. Nós ficamos, aqui o FMS, sabe muito bem, nós ficamos 4 semestres em ensino remoto. O primeiro começou presencial e depois já entrou. Né? Então eu falo assim, que tem muita gente, muitos alunos principalmente, que eu nem conheço pessoalmente. E quando voltou, voltou de máscara. Então, eu falo assim, eu falei, quem é você? Ah, professor, você não me conhece? Eu falei, não conheço, cara. Só aula virtual. E depois voltou de máscara. E agora, né, podendo estar andando mais sem máscara no campus, aqui a gente está voltando a se conhecer e realmente fazendo essas conversas. Então, no caso seu, é a mesma coisa, né, cara? E você é mais difícil ainda, porque você só vê ele lá. Então, fazer esse contato tem que fazer mesmo. Senão você. E outra, essas oportunidades, é isso que gera oportunidades, esses contatos. Não só de criar, mas também de você poder trabalhar, estagiar, né, fazer um intercâmbio, essas coisas. Tem que se mexer, sim. Como eu falei, mudando um pouquinho da área acadêmica, saindo não tão muito, mas mudando um pouquinho. Eu queria que, em qual palavra você resumiria tudo que você faz hoje? Você se sente realizado? Ou se pudesse, mudaria algo? Realizado, eu me sinto. Eu hoje eu estou num ponto que estou muito feliz com a minha vida, com o que eu faço. Foi muito difícil a minha chegada em Três Lagoas, eu tive vários problemas, não foram problemas pessoais, mas foram problemas operacionais, que eu falo, com a construção da minha casa, com adaptar a cidade, eu cheguei aqui, parece que eu fujo, mas eu cheguei aqui 6 meses depois, eu estava na coordenação de curso, eu fujo de cargos de liderança, mas parece que eles correm atrás de mim. Enfim, foi um período bastante difícil, mas consegui passar né, conversando muito com a parceria dos colegas, dos amigos aqui, conseguimos superar isso tudo aí. Mas hoje eu me sinto muito realizado. Eu acho que assim, é o que eu falo, você tem que escolher bem a sua profissão, né? Escolha bem o seu par afetivo, o seu amor, a pessoa com quem você vai construir. Uma coisa que a gente acabou não falando aqui, que é a sua carreira pessoal, é importante, né? Você pensar nisso, uma pessoa que vai te ajudar a remar, né? Porque você às vezes não vai dar conta. A moçada tem deixado isso muito de lado. Isso é importante porque isso reflete na sua carreira profissional, você ter uma pessoa junto com você. Hoje, né, os relacionamentos mudaram muito, né? Eu escuto o pessoal conversar, comento comigo, qualquer coisa tá um pouco assim, bem superficial. Então, esse é outro ponto importante. Então, são essas coisas que valorizam a vida, que faz com que eu realmente esteja bem realizado, gostando do que faz, né? E agora, com essa pandemia, né, voltando muitos projetos que a gente estava iniciando antes da pandemia, que tivemos que parar, isso está me deixando mais motivado ainda, principalmente agora para o próximo semestre. Sim, que legal. E agora, para finalizar, já chegamos ao fim. E eu queria perguntar o porquê da frase de hoje. Eu vou repetir para o pessoal que às vezes perdeu, que é apenas 2 legados duradouros que podemos dar aos nossos filhos.
Um deles é raízes, o outro asas. Essa frase eu conheci há muito tempo atrás, né? Eu achei até que era de um autor, mas depois eu fui ver que acho que é do Goethe, né? O Goethe, eu não sei a pronúncia. Mas o fato é o seguinte, essa frase, eu acho que ela deve... tudo que nós somos hoje, você querendo ou não, ou os que estão nos ouvindo, ou os que vão nos ouvir ainda, está relacionado àquilo que a gente aprendeu, né? Os valores que nós recebemos. E eu falo que esses valores são fundamentais. Um deles que eu não abro mão é o valor da ética, né? Ética no que se faz, ética no trabalho, ética com quem você vive, ética com quem você tem qualquer tipo de relação. Sem isso não dá para todos os outros. Para mim, esse é o motor propulsor de tudo, porque você pode amar alguém, mas não ser ético. Então é muito esquisito isso. Então ter ética é fundamental. Então uma das coisas, né, desses legados é ter ética, né? Fazer as coisas que muitas vezes a gente não vai gostar, mas dentro de princípios éticos, né? Principalmente quando fala assim, o que você vai fazer quando não tiver ninguém olhando, né? Então exatamente quando você vai se descobrir. E outra coisa são asas. Asas são basicamente tudo que a gente falou da carreira profissional. E a única coisa que realmente que você vai ficar para você. Você pode ficar com herança da sua família, ou pode ficar com nada, você pode ficar com problemas, mas basicamente o conhecimento é aquilo que vai realmente dar a oportunidade de crescer. O que foi o que aconteceu comigo, né? Meu pai e mãe falaram assim, olha, vocês vão estudar. Você quer estudar? Quer estudar. Falou, eu quero estudar. Tá bom, então você vai ter essa oportunidade. E eu me agarrei e não larguei até hoje, né? Que são a oportunidade de crescer. De crescer e de ser feliz, de poder, não só eu ser feliz, como deixar outras pessoas felizes. Né? De você ter esse legado, eu falo, né? Eu falo que os alunos, quando se formam, né, vários ex-alunos, o que eu tenho contato mais são com os ex-orientandos de TCC, de eu ver onde eles estão hoje. Eu falo assim, qual que é o legado? As asas que eles ganharam na universidade. Eles estão voando alto aí, buscando seus sonhos, construindo seus sonhos. E espero que estejam felizes. Mas pelo menos profissionalmente, do que eu sei, eles estão sendo, né? Estão crescendo, estão evoluindo. Então, o objetivo dessa frase foi esse. Né? Primeiro, princípios éticos, que devem ser sólidos, deve estar lá na tua raiz. E, obviamente, tudo aquilo que te faz bem, que te faz crescer, que pode ser o conhecimento, não só conhecimento técnico, científico, mas qualquer outro tipo de conhecimento, né? Que vai fazer você crescer e ser uma pessoa melhor. Eu falo isso porque a gente precisa hoje que as pessoas, a gente precisa ter, muita gente fala hoje, né, defende isso de política, de religião, de movimentos sociais. Ok, sem problema nenhum. Mas o que eu falo que a gente mais precisa são de bons seres humanos, ou de pessoas boas, Sim. Antes de qualquer outra coisa. Isso é o mais básico, né? Porque você pode ser militante de qualquer coisa, mas se você não é uma boa pessoa, né, um bom ser humano, não adianta nada. Então, eu acho que essa é a questão dessa frase, essa era a mensagem que eu queria passar com essa frase. Muito legal. E agora, para fechar mesmo, eu sempre pergunto, sempre peço para os entrevistados deixar um recado, um conselho, uma frase, algo que façam com que o pessoal que vai assistir ou está assistindo junto com a gente, eles saibam que o que eles estão fazendo tá valendo a pena, ou que eles se encontraram com um curso e é isso mesmo que eles querem, que incentivam eles a estar no caminho certo, sabe? Que para eles continuarem, né? Porque é labuta atrás de labuta, mas a gente está aqui, tá firme e dá certo no final. Tá. Bom, eu não tenho, eu tenho essa frase que eu gosto bastante, mas assim, eu vou aproveitar o que eu lembrei da palestra. A gente está conversando, eu lembrei daquela palestra há 3 anos atrás. É o seguinte, você vai escutar muito assim, faça o que você gosta, né? Poxa, você tem que ser bom naquilo que você gosta. Aí você fala assim, na hora que acaba a palestra, que acaba a live, diz assim, pô, fazer o que eu gosto como? Não sou eu que escolho. Se eu pudesse escolher, eu faria o que eu gosto, né? Então, o que eu falo para essas pessoas é o seguinte, se você, por enquanto, não pode fazer o que você gosta, faça, por enquanto, aquilo que te faz bem, aquilo que você sente bem. Poxa, eu me sinto bem.
mas não é bem ainda aquilo que eu gosto, mas se sente bem, ok, então vai. Porque o que está acontecendo hoje? As pessoas estão fazendo aquilo que não gostam e aquilo que não se sentem bem fazendo. E aí são péssimos profissionais, dá para dizer, são péssimos companheiros ou companheiras, são péssimos filhos, péssimos, né, colegas de trabalho, por aí vai. Então, então essa é uma pergunta, assim, poxa, eu estou fazendo um curso de graduação, estou fazendo engenharia de produção, poxa, tem algumas disciplinas aqui que são chata pra caramba, né? Poxa, mas eu gosto disso, né? Não me faz muito bem essas disciplinas, mas eu gosto. Então, continue. Porque escolher realmente demora um pouco. Deixa eu fazer a real na final aqui. Demora um pouco. Quando você se forma, esse negócio que você vai fazer o que você quer, é um papo bom de marketing, mas na verdade você vai ser escolhido. Mas nesse caminho, escolha. Se você não for escolhido, escolha aquilo que te faça bem. Porque você aí vai ser um bom profissional e outras oportunidades vão aparecer. Com certeza você vai crescer muito mais do que se fizer o contrário. É isso. Sim, com certeza. Eu também sempre deixo uma frase no final de cada entrevista. E eu acho que essa frase é uma das frases que eu mais gosto de um livro que eu li há muito tempo atrás. E hoje eu vejo ela de uma outra forma pela engenharia de produção, que é quando a preparação é intensa e sistemática, qualquer coisa diferente será apenas uma pequena variação daquilo que para você, variação daquilo para o que você se preparou. Então, eu sinto que é muito isso, que a gente se prepara, ou se prepara muito, ou não se prepara, e simplesmente o resultado que você vai ter é a variação disso. Então, se você se preparou muito, você vai ter um resultado muito bom. Tem outra frase que eu gosto, já que você está falando assim, é estranho porque quanto mais eu estudo e mais trabalho, mais sorte eu tenho. É assim, né? Parece que a sorte não tem. Quanto mais eu estudo, mais eu trabalho. É lógico, porque se você trabalha mais, estuda mais, as suas oportunidades vão ser maiores. Com certeza. Então, eu fechei agora as minhas perguntas. Eu agradeço muito, Ricardo, a sua disponibilidade, claro, no meio da agenda de tudo, ter encaixado a gente. É uma honra ter você aqui. Como eu falei no começo, foi uma inspiração que eu tive quando eu conheci a sua grade, quando eu conheci o professor Ricardo. Foi uma coisa que me inspirou muito na faculdade. E o amor que você sente pela engenharia de produção, pode ter certeza que eu um dia vou passar para outras pessoas também, como eu espero passar sempre em cada podcast. Claro. E muito obrigada. Que é isso, obrigado você, Carla, por tudo, pelo convite. Né? Eu sei que fim de semestre, tanto para todos nós, alunos, professores, é bem exaustivo, né? A gente está na reta final, mas, de qualquer forma, né, a gente tinha marcado, eu falei, vamos conversar um pouquinho, que eu acho que é um trabalho muito bacana que você está fazendo. Eu acho que vai dar muitos frutos nisso que você está fazendo, eu já tenho visto por aí os comentários, e desejo sucesso para você, que você continue firme e forte aí no seu Faculcast, tá bom? Muito obrigada. Então, pessoal, hoje eu encerro nossas últimas perguntas acabaram. Muito obrigada, pessoal, que estiveram até aqui, assistiram até aqui. Pessoal do YouTube, que também estava assistindo a gente. Para vocês seguirem a gente nas redes sociais, vai estar tudo na descrição do vídeo no YouTube. E vocês que estão aqui no Instagram também vão lá seguir, tá? O professor Ricardo e eu também. É isso aí. Todas as redes sociais vão estar na descrição do vídeo, como eu falei. Então, uma ótima noite para vocês. Mais uma vez, obrigada, Ricardo. Obrigado, então, boa noite muito obrigada e um beijo e até o próximo episódio, gente. Tchau, gente. Falou, boa noite. Tchau.